vou dividir com você as minhas estratégias para comer menos doce e eu acho que você vai gostar desse vídeo. Eu sou a Paula Goulart, meu Instagram é o Fit com Chocolate. Como vocês podem ver, eu sou uma chocolatra assumida. Eu divido nesses canais toda a minha trajetória em busca do ganho de massa muscular, emagrecimento definitivo. E hoje eu vou falar um pouco mais sobre as minhas estratégias para comer menos doce. Eu até brinco que o meu canal devia chamar Fit com pouco chocolate, porque realmente a gente sabe que comer muito doce, muito chocolate atrapalha a saúde, atrapalha qualquer plano alimentar, e a gente vai falar sobre isso tudo nesse vídeo. Eu vou falar de duas coisas que me ajudaram muito a comer menos doce, a comer o doce certo, a comer na quantidade certa, dessa forma que a gente sabe que tem que ser. Eu já vou começar defendendo aqui a ideia de não cortar, né? Na minha vivência, as reduções, o acerto da quantidade, do tipo, da hora de comer qualquer coisa, inclusive doces, deu muito mais certo do que a tentativa de corte absoluto. Eu acho que as coisas que a gente gosta muito de comer, se elas estiverem mais presentes na nossa vida de uma forma equilibrada, o resultado geral é muito melhor do que elas não estarem presentes, do que a gente ficar numa tentativa de restrição, de corte. E eu vou começar falando então sobre a importância de quem gosta muito de doce, colocar o sabor doce em mais coisas durante o dia. O que acontece? Um plano alimentar que tenha, por exemplo, um café da manhã com proteína, gordura e carboidrato, a sua Nutri, o seu Nutri vai te passar ali as quantidades, vai te explicar o que ela quer. Esse café da manhã pode ser tanto salgado quanto doce. E eu acho muito importante, quem gosta muito de comer doce, poder variar entre essas opções. Vou dar um exemplo. Um café da manhã com esses 3 macronutrientes e balanceado, equilibrado, com sabor salgado. Seria uma tapioca com ovo e queijo, um pedacinho de queijo Minas frescal. Um café da manhã com essa mesma composição, né, nutricional e com um sabor doce. Ele poderia ser um iogurte com whey, uma fruta e um pedacinho de chocolate. Ou poderia ser um iogurte com gordura, whey e um pedacinho de um meio pão com queijo. Então você pode tomar um leite com whey e um pouco de cereal. A sua Nutri, o seu Nutri, ou você mesmo utilizando alguns aplicativos que é super fácil de fazer, pode compor uma mesma refeição, por exemplo, o café da manhã, com a quantidade certa de proteína, gordura e carboidrato e um sabor doce. Tanto um sabor doce com sabor de uma fruta que você queira, com sabor de chocolate, se esse seu leite for com um cacau batido com mel, por exemplo. Tem várias opções desse café da manhã ser super nutritivo e saudável e equilibrado e ter o sabor doce. A mesma coisa, por exemplo, para o lanche da tarde. Eu amo doce, então eu uso muito essa primeira estratégia de fazer, quando eu tô com muita vontade, um café da manhã com sabor doce e um lanche da tarde também com saborzinho doce. Então, vamos lá, ideias para o lanche da tarde. Ele pode ser, se ele for salgado, vamos supor, ele pode ser ovinho de codorna e de sobremesa uma fruta. E se você quiser esse mesmo lanche com sabor doce, ele pode ser um iogurte com whey e umas castanhas, por exemplo. Ele pode ser um picolé de whey, que eu adoro fazer, que é whey com doce de leite e um pouquinho de gordura, pode ser um chocolate ou uma pasta de amendoim. Então, existem formas da gente colocar o sabor doce e de matar essa vontade de comer doce, de fazer, eu preparo lanches que parecem até uma sobremesa mesmo. Esse picolé que eu falei é uma delícia. Eu gosto muito de fazer também, às vezes, um shake mesmo, e você pode bater já esse shake com uma fruta, por exemplo, uma banana e um pouquinho de pasta de amendoim, fica parecendo um milkshake mesmo. Ou fazer esse mesmo shake de chocolate usando whey, um pouco de leite, ou desnatado ou integral, se você quiser um pouco mais de gordura, cacau em pó. Eu acho muito interessante essa estratégia, porque você come um volume maior, né? Não é aquele lanche, não vai ser um pedacinho de chocolate desse tamanho, vai ser um lanche que mata a sua fome e mata a sua vontade de comer doce. Então essa é a estratégia número 1. E você transforma algumas refeições em doces, né? E você pode pedir para que a sua Nutri, o seu Nutri te ajude nesse balanceamento, ou pode fazer sozinho usando alguns aplicativos que te ajudam a ver o quanto de carboidrato, gordura e proteína tem em cada refeição que você montar. A segunda estratégia é sobre o doce certo na hora certa. Eu aprendi com o meu nutricionista atual a colocar o carboidrato
de alto índice glicêmico e sem gordura, vou dar exemplos, por exemplo, o doce de leite, o leite condensado, os doces de fruta como doce de goiaba, pêssego em calda. Esses doces eles podem ser úteis porque eles são uma fonte de energia muito rápida. Então eles podem ser úteis tanto para um pré-treino, quando a gente está, por exemplo, priorizando exercício de força, ganho de massa muscular, é muito importante a regeneração muscular, é muito importante a gente nutrir bem o nosso corpo logo após o exercício. Então, nessa hora, é muito útil também esse carboidrato de alto índice glicêmico, porque ele faz com que o nosso corpo produza insulina e o nosso corpo vai tirar tudo que está no sangue e trazer para dentro das nossas células. Então, ele nutre as nossas células exatamente na hora que a gente mais precisa. Então, entender essa lógica, ele me explicar a utilidade desse carboidrato de alto índice glicêmico, por exemplo, o doce de leite, né? Eu amo doce de leite, então é o que eu mais uso. A utilidade do doce de leite no pré-treino, por exemplo, já teve estratégia, teve plano alimentar que ele estava no pré-treino, teve plano alimentar que ele estava no pós-treino, teve plano que ele estava nos dois, quando eu estava num processo de ganhar massa muscular. Eu já falei, gravei um vídeo aqui sobre o tanto que é interessante a gente fazer uma dieta que separa as fases. Se você tiver curiosidade disso, veja, tá muito legal. Mas então ele já teve antes, já teve depois do treino e já teve antes e depois. E isso me tira, é claro, né, muita vontade de comer doce. É que nem aquelas piadas, né? Pra perder a vontade de comer doce, coma doce. Então, é claro que mata a vontade porque é um doce delicioso, né? Claro, na quantidade certa, né? Eu sempre brinco com as minhas amigas, gente, não é para comer uma colher de sopa de doce de leite, é para comer na quantidade certa. 20 gramas geralmente é a porção e tem que treinar depois, né? Ou já tem que ter treinado, também não pode comer essa colherzinha e sentar para trabalhar, não vale. Mas então, essas duas estratégias eu achei que mudaram muito a minha vontade de comer doce. E eu queria falar uma terceira coisa, que é muito importante também, que me ajudou demais a controlar essa vontade por doce e a conseguir encaixar, né? Conseguir comer o doce direitinho, como ele estava ali no plano, sem ficar comendo extras aí, furando todo o plano alimentar, que é estar saciada. É muito importante, quem tem muita vontade de comer doce, assim, algo que acha estranho, avaliar se você está saciada. Você pode estar comendo ou muito pouco carboidrato ou muito pouca proteína, e isso faz a gente ficar com fome, né? Como se o corpo nunca tivesse nutrido direito. E aí, dos efeitos disso, pelo menos em mim, é o corpo querer um doce. Parece que como é ali uma fonte de energia muito rápida, muito fácil, é um desejo que pode demonstrar que ele quer energia, na verdade, né? Ele não quer doce, ele quer que você coma. Então, acho que essa também é uma coisa bastante importante de estar atenta. Então é isso, foram essas 3 estratégias. Doces em refeições ao longo do dia, adaptar refeições para que elas sejam doces, o doce certo na hora certa, e esse doce, um detalhe importante também, ele não é gordura, ele é carboidrato. Então é doce de leite, leite condensado, o chocolate não entra, o sorvete não entra, Nutella não entra, nada que tem muita gordura conversa com essa estratégia número 2 que eu falei. E a terceira coisa é, esteja bem nutrida. Verifica se o seu plano, se você está fazendo direitinho, verifica se você está comendo bem, você está comendo principalmente a quantidade de proteína que você deveria comer durante o dia. Se não, vá a um bom nutri que entenda de perda de gordura, ganho de massa muscular, faça um plano alimentar bem equilibrado para você, que eu tenho certeza que essa vontade louca de comer doce vai diminuir. Até o próximo vídeo e comenta aqui se você gostou, se você teve insights legais.